Vamos lá então, abriram a apostila aí, anotem bastante coisa aí que vocês acharem interessante, tá? Tem muita coisa que a gente vai precisar anotar. O que é uma tabela? Deixa eu fazer um desenho aqui de uma tabela só para vocês saberem o que é uma tabela. Olha que bonito, parece um hashtag dentro de um quadrado, né? Isso é uma tabela, gente, tá? O que é, para que serve, qual que é a função, por que as empresas usam, qual é o objetivo de ter tabelas. Em algum momento da vida de vocês já viram algum tipo de tabela que vocês se depararam e até se deparam diariamente. Por exemplo, um tipo de tabela muito frequente quando a gente está na escola é o boletim. O boletim não é uma tabela? Tá lá a matéria lá, né? Aluno, matéria, matemática, aí tá lá, Juliana, 0,5, né? Douglas, 0,6, né? E aí por diante, é uma tabela, certo? Então, tabela serve para quê? Para que é? O que é uma tabela? O que é uma tabela? Anote isso na tua mente, porque isso cai na prova. Tabela nada mais é do que uma ferramenta, olha bem, cai na prova, essa cai, viu? É uma ferramenta para armazenar e organizar dados. Tabela, ferramenta para organizar. Qual outra palavra eu falei? Armazenar e organizar dados. Eu estou com Alzheimer, daí eu esqueço a memória recente. Tá? Organizar e armazenar dados, ou vice-versa. Ok? Para que tudo isso? Vocês já viram aí no jornal, por exemplo, pesquisas, fulano começou com tantas intenções de voto, aí ele subiu para tanto em maio, aí em junho ele já estava assim e tal. Vocês já viram aquilo lá? Aquilo a gente chama de gráfico. O que é um gráfico? Gráfico é o resultado de uma tabela. Para que tudo isso? Lembra quando a gente falou sobre fluxo de caixa? Quando a gente falou sobre organização, sobre todos os dados que a empresa tem? Da onde que eu consigo os dados para colocar no meu fluxo de caixa, para fazer meu orçamento, para fazer a previsão dos meus gastos? Da onde que eu consigo esses dados? Das minhas transações diárias. Mas onde que eu tenho que colocar essas transações diárias? No meu diário, né? E o meu diário nada mais é que uma tabela, tá? Dia 10, lá, né? Dia 10, eu gastei com isso, entrou aquilo. E aí tu vai armazenando os dados. Depois, com os dados armazenados numa tabela, tu consegue organizar eles e realmente fazer uma previsão daquilo que tu pode gastar, daquilo que tu pode ganhar, se tu está enriquecendo, se tu está empobrecendo. É por isso que a gente faz balanço no final do ano para ver, peraí, eu movimentei X aí no meu ano. Será que eu perdi dinheiro ou ganhei dinheiro? Parece, às vezes, que a gente ganhou dinheiro. Mas quando a gente vai colocar tudo na ponta do lápis, lá nas tabelas, lá nos gráficos, a gente descobre que perdeu dinheiro. Certo? Por quê? Porque a tabela tem os dados, não aqueles que tu imagina que é, mas aqueles que de fato são. Ok? Onde que a gente vai usar a tabela na vida aí? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, vocês têm aí na apostila de vocês uma tabela de vendas. Tá? Aqui está a tabela 1.0. Essa tabela, para que ela serve? Ela serve para organizar, armazenar dados. Quais dados dessa tabela a gente pode ter aqui? Resultado de recebimento, cobrador externo, maio de 2013. Então aqui eu tenho o título, eu tenho o que é essa tabela. Então aqui eu vou ter o nome do cobrador, o objetivo dele, quanto que ele tinha que cobrar, isso é a empresa que estabeleceu, o realizado por ele e o percentual de quanto ele conseguiu cobrar, tá? É uma tabela de cobrança, simples, ok? A gente vai falar assim de coisas bem simples para não complicar muito, tá? Porque isso diariamente vocês já vão ver que vai complicando aos pouquinhos, tá? Eu vi na apostila já, essa conta está errada de propósito ou não? Qual conta? Objetivo aí. Qual conta tu fala? 56.798 mais 52.500, não dá 109, dá mais? Na tabela, na coluna do objetivo. Tá, objetivo. Total deu 109 mil. Tá. É que eu arranquei um e não... Tinha mais um aqui. Tinha mais um vendedor. Não, mas no mínimo é eu que não estava vendendo nada. Às vezes o outro era menorzinho.
Não, Não, tá errada essa conta aqui, né? Não tem problema. Não tem problema. Aqui, ó. O que é aqui? 8, 9, 2. Eu tô contando tudo aqui junto. Meu pai do céu. Eu tô contando 109 junto. Tá, deixa o total. Esquece o total, tá? 0 deu o total. Não é esse o objetivo, tá? Mas vamos lá. Presta atenção aqui, ó. O que essa tabela traz? Ela traz exatamente o histórico dos seus cobradores. Ali essa empresa tem 2 cobradores, né? A empresa dá um objetivo para ele e ela vai avaliar se esse cobrador está valendo o salário que ele ganha ou não está valendo o salário que ele ganha. Como? Com o objetivo do lado e ao lado realizado. Por exemplo, aqui o objetivo do Adriano Filho foi 56.798. Ele conseguiu alcançar o objetivo dele? Ele conseguiu até mais. Então, percentualmente, ele conseguiu 104,06. Como que eu chego a esse percentual? Aí tu vai lá na aula número 1, 2 ou 3, se não me engano, que a gente fez essa aula já, né? Lá na matemática financeira, e aprendeu a colocar em percentual todos os números reais. Tá bom? Isso é o que faz na tabela, para depois jogar no gráfico. A gente não vai aprender a jogar em gráfico isso, tá? Mas a gente vai aprender a organizar os dados, ok? Do que é formado uma tabela? A tabela é formada de 4 itens. São eles: título, corpo, cabeçalho e colunas indicadoras. Título, corpo, cabeçalho e colunas indicadoras. Qual que é o quê? O que é o quê aqui? Cada parte. Entra, pode entrar. Vamos lá. Primeiro, título. O título explica o que a tabela contém. Por exemplo, boletim. Boletim é um título, tá bom? Caderneta de crédito, extrato bancário. Tudo isso é título da minha tabela, tá? A partir do que eu tenho no título, eu vou saber o que contém, qual o tipo de dados que tem naquela tabela, tá bom? Esse aqui, ó, lá na tabela que vocês pegaram, ó, é o título, tá vendo? Tabela 1.0. Resultado de recebimento, cobrador externo, maio de 2013. Tudo que tiver acima da tabela é o quê? Título, tá? Parece simplesinho, mas cai na prova e tem gente que erra isso aqui. E é tão facinho, mas tem gente que erra, tá? Obrigado. Outra parte da tabela. Corpo da tabela. O corpo da tabela, gente, é o que vai conter os dados que eu arrecadei ali nessa tabela, tá? Da minha pesquisa. Ok? Então, dentro da tabela aqui, ó, eu copiei ela aqui para vocês verem melhor. O corpo é essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte interna aqui. Ok? Beleza? Dúvidas? Difícil isso, né? Bem facinho, né? Tranquilo. Outra coisa, cai na prova assim. O que é cabeçalho? Aí vai estar lá. Corpo, cabeçalho, título, e aí vocês vão ter que colocar em ordem, tá? Então, dá uma anotada aí. Cabeçalho. Especifica a informação em linhas e colunas. É formado pelos dados em linhas e colunas. Ou seja, o que está aqui acima, ó. Acima dos nossos indicadores é o cabeçalho. Tem tabela que usa ao contrário, que usa o cabeçalho ao lado, tá? Depende de como é formada e como a empresa trabalha, tá? Tu pode escolher o jeito que tu quer fazer a tua tabela, tá? Mas o cabeçalho é o que contém a informação. Nome, o nome vai estar tudo aqui abaixo. Ou pode ser assim, nome e todos os nomes ali pro lado, tá? Não tem problema se for em coluna ou em linha, ok? Outra parte, que é a última aí, a 4, é a coluna indicadora, tá? O que a coluna indicadora faz? Ela indica o tipo de informação de cada linha. Por exemplo, lá no cabeçalho, cobrador. Todos os cobradores vão estar o quê? Abaixo dessa coluna indicadora, ok? Coluna indicadora. Especifica a informação em linhas e colunas e é formado pelos dados em linhas e colunas. É como eu disse, de acordo com o tipo de tabela que tu faz, vai estar linha ou coluna. Nesse caso aqui, está em coluna. Então aqui, ó, cabeçalho, coluna indicadora e corpo da tabela, ok? Ok? Se eu perguntasse para vocês assim, gente, nessa coluna aqui, nessa tabela aqui, qual que é a coluna indicadora dessa tabela aqui? Qual que é a coluna indicadora? Onde que está a coluna indicadora aqui? Aqui, né?
Aqui? Não. Tá aqui, ó. Coluna indicadora, tá? Onde que está o corpo da tabela? É só para saber se vocês estão assim ligados. Aqui? Aqui, né? E onde que está o título dela? O título é a primeira fileira de cima, de fora a fora. Aqui, ó, gente. Título, ó. Título. E cabeçalho. Viu? É facinho, mas tem gente que na prova vai errar. Tá? Ok? Isso, cabeçalho aqui, ó. Tá? Primeira linha, ok? É, isso aí, viu? E notinha só por, assim, de graça, assim, perde, né? Então vamos lá. Agora que vocês sabem tudo de tabela, vocês vão fazer esse exercício aí 19.2. Vocês vão fazer uma tabela, tá? O problema já dá os dados, tá? O que vocês vão fazer? Organizar esses dados dentro de uma tabela, ok? Olha lá o que diz lá, ó. Monte uma tabela representando o resultado de uma pesquisa realizada em janeiro de 2009 na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, com 60 pessoas do sexo masculino entre 20 e 30 anos de idade em relação à empregabilidade das empresas A, B, C, D e E. Com os seguintes dados. Aí vai ter os dados da empresa A, os dados da empresa B, da empresa C, D... Entra aí. Tá bom? Então, organize esses dados agora na coluna que vocês sabem tudo, onde é que fica o cabeçalho, onde é que fica o título, né? Tudo lá, tá bom? Tem a tabela já na apostila de vocês, não precisa fazer no caderno, tá? Pode usar a tabela da apostila, ok? Já tem o cabeçalho prontinho aqui, ó. Olha lá, ó. Já tem qual a informação que eu quero aqui, ó? A empresa, tá? A, B, C, D, o total de pessoas entrevistadas, o percentual dessas pessoas, quantas disseram sim, quantas disseram não e em porcentagem. Tá bom? Então pega os dados lá e coloca lá na tabela. Quantas pessoas disseram que sim na empresa B? Quantas? 30. E quantas disseram não? Então vai dar o quê? 50-50, né? Na C? Vai dar quanto aqui? 30%. Ok. Empresa D? 27. 30 aí? Não. 27 por 33%. Opa. 33, né? Ok. 45% com? E meio, né? E aqui na empresa E? 45 sim? 15 não. Vai dar aqui? Opa, essa aqui bombou, hein? Ok. Então vamos fazer uma coisa aqui, ó. Nós vamos pegar esse dado aqui, ó, que é a porcentagem do sim, porque a pesquisa dizia assim, ó, quantas pessoas gostariam de trabalhar naquela empresa, na A, na B, na C ou na E. E a gente vai avaliar, ver qual que é a empresa que o pessoal mais gostaria de trabalhar. Ou seja, que tem uma imagem melhor. Olha só como eu tiro uma informação. Então eu vou lá. A empresa A, por exemplo. Quantos por cento gostariam de trabalhar nela? 33. Vai ser mais ou menos aqui, ó. Ó, 33%. Empresa A tá aqui, ó. Empresa B? 50%. Aqui, ó. Empresa C? 30%. Empresa D? 45%. Ok. E a E? 75%. Nesse caso aí é o gráfico, né? Esse é o gráfico. Tá vendo? Ó? A empresa A tá um pouquinho acima, ó. Começa pela C, a B, opa, a D, a B e a E. Ok? Aí poderia ter feito o gráfico embaixo. Aí tu pode fazer, hoje no computador, tu faz do jeito que tu quiser. Tá? O desenho, o jeito, a maneira e tal. Mas o ideal é que fique claro para quem vai ver esse gráfico. Quem trabalha na área administrativa precisa entregar prontinho para o gestor. Se tu pega uma pesquisa ou alguma coisa que tu tem que fazer dentro da tua empresa, uma avaliação, por exemplo, do teu mês, qual foi o teu melhor vendedor, qual foi o material que mais vendeu, qual foi o funcionário do mês,
Tudo isso a gente avalia com dados. E os dados são organizados aonde? Tabela. Na tabela. Tá? E aí sim eu vou passar para o gráfico. Quando chega no gráfico, fica mais claro de quem não entende de tabela, enxergar a real situação da empresa e tal. Aqui eu descobri que a empresa E é a mais benquista de Dourados, no Mato Grosso, em 2009. Tá bom? Porque de 60 pessoas, 75% delas gostariam de trabalhar nela. Ok? Simples? Tranquilo? Fácil? Mais ou menos? Então vamos lá. Vamos começar a trabalhar uma outra coisa aqui, ó, que é política de concessão de crédito. Tá? Quem aqui está devendo? Quem está devendo? Quem estão devendo para ti? Tá? Isso é importante, tá, gente? Isso é importante. Política de concessão de crédito. O que é uma política de concessão de crédito? Para que existe? Cada empresa, a gente chama, em administração, a gente chama assim, ó. Cada empresa tem uma cultura diferente. O que é a cultura da empresa? As manias, as coisas, o que acontece lá dentro, sabe? Tem empresa que tem uma cultura mais leve do que as outras, tem empresa que é mais gostoso de trabalhar lá dentro, tem empresa que cobra mais. Isso vai da cultura da empresa. E dentro da cultura da empresa, existe também a organização. Dentro dessa organização, a gente precisa colocar ali dentro a política de concessão de crédito. Cada empresa no Brasil tem a sua política, ela é livre para fazer a sua política de concessão de crédito. Por exemplo, vamos supor que eu sou um camarada que empresta dinheiro. Qual vai ser a minha política de concessão de crédito? Qual vai ser o meu critério para emprestar dinheiro para uma pessoa? Se fossem vocês, quais seriam as regras que vocês usariam para emprestar dinheiro para uma pessoa? Primeira, uma garantia. Seria bom? Opa, eu já tenho uma regra aqui, ó. Então, primeira regra da minha política, garantia. O senhor tem uma casa no seu nome aí, para mim poder penhorar no meu nome, caso o senhor não pague, né? Ou tem um carro, uma moto, uma bicicleta, um tênis velho, que seja. Né? Alguém que... Opa, avalista. Fiador, avalista, e aí por diante. O que mais? Só isso? Uma garantia em bens, uma garantia em pessoa... Documento. Que mais? Documento seria bom? Seria bom ou não? Contrato, documento. Contrato, opa. Contrato, documento. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma política de concessão de crédito. A gente está numa reunião administrativa aqui para ver, olha, nós vamos abrir uma empresa para emprestar dinheiro. O que a gente vai fazer? Para quem a gente vai emprestar? Para quem passar por estas regras. Ok? Passou nessas regras, o que tu vai ter? Dinheiro emprestado dessa empresa. Tá bom? Se tu não passar em alguma dessas regras, o que acontece? Olha, infelizmente, amigão, nós não podemos emprestar o dinheiro para você. Tá? Por quê? Porque não passou em uma dessas regras aqui. É assim que funciona. Qual que é a política? A gente escuta o próprio dia na televisão, aquela Crefisa, para quem está negativado. Negativado é quem está devendo, né? O que eles fazem? Eles financiam o dinheiro já para quitar a dívida do caboclo, deixar ele livre? Como é que funciona? Não. Mais ou menos. Não. Cada empresa é livre para fazer sua política de concessão de crédito, tá? Então, por exemplo, se eu aceitar, se na minha política eu aceito gente negativada, porque eu posso colocar aqui como regra, se tu tá no SPC, no Serasa, devendo no banco tal, devendo pro meu pai, não sei, devendo para alguém, tu tem alguma política desse estilo. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é, opa, se ele não pagou fulano, não pagou ciclano, ou tá no Serasa, é porque ele tá devendo. Então, qual é a ideia desse empréstimo, dessa empresa? Primeiro, eu tenho que pagar a minha dívida para depois poder levantar mais. Isso é na realidade, não é bem assim que acontece, tá? Mas eu imponho isso dentro da minha política de concessão de crédito para minha própria segurança. Entende? É direito do credor fazer isso. É direito do credor. Se eu quiser colocar isso na minha política, eu sou livre para colocar. Se eu não quiser, eu sou livre também para não colocar, que é o caso da Crefisa, por exemplo. É lógico que eles têm outras garantias, outros tipos, outra política, né? Eles têm os meios deles Só que, você tem que entender uma coisa. Existe uma máxima no mundo dos negócios. Quanto maior o risco, maior o lucro. E quanto maior o lucro, maior o risco também. É proporcional. Se eu tenho um risco muito alto de perder esse dinheiro, porque ele já está assumindo um risco alto.
Por quê? O camarada está negativado. Significa que é quase certeza que eu vou perder esse dinheiro. Então, o que eu faço? Na minha política de concessão de crédito, eu subo os juros de quem paga. Taxa minha maior. Entende? Se tu pega R$1.000 comigo, com a Crefisa, por exemplo, pega R$1.000, tu vai pagar lá, joga aí uma taxa aí, 10%, 15% ao mês, vamos colocar assim bem alto, 15% ao mês. Se tu for no banco e passar na política de concessão de crédito, e tu não está negativado, por exemplo, porque o banco não empresta, né? O banco tem uma política mais rígida. O que vai acontecer? Aqui tu paga 15% ao mês. Lá no banco tu vai pagar 0,6% ao mês. Né? Não, nós estamos jogando, né? Jogando. Entende a diferença? Por que eu assumo um risco, assumo um lucro menor? Porque o meu risco é menor. Então é assim, eu ganho pouco, mas é garantido. Agora, eu ganho muito, mas não é garantido. Então, se eu perder desse aqui, alguém tem que pagar. Então, quem paga... É por isso que existe essa fala assim do pessoal. Ah, quem sustenta as financeiras é o pessoal que paga. É o pessoal que paga, que sustenta. Quem banca o que não paga é o que paga. Entende? Fala. Tem algumas pessoas que compram mercadoria para vender parcelado. Assim, pessoas ambulantes ou até mesmo lojistas que eu já vi que tá pegando. Mas você chega lá, você compra uma mercadoria lá, você vai pagar em... Não, eu faço 3 vezes para você, sem juros. Só que a primeira prestação praticamente já pagou. Paga. Já pagou a mercadoria que a pessoa comprou. É uma política de concessão de crédito. E ali vende para todo mundo. Exatamente. Então assim, não importa. Ele fala assim, não importa. Porque assim, é mais ou menos assim, ó. Eu tenho essa garrafa aqui, ó. Eu paguei R$50 nessa garrafa. Eu quero vender ela por... Eu quero ganhar 200. Eu quero ganhar R$200. R$150 eu quero de lucro nela. Aí tu vai lá e fala assim, ó, quanto que tu me vende? Ah, eu te vendo a 200. Aí tu fala assim, tu faz em 3 vezes? Faço. Aí tu me dá a primeira. De 200 para pagar em 3 vezes, tu vai pagar aí uns R$80. Faz a conta aí, Augusto. 60 e poucos reais. 60 e poucos reais. Quanto que eu paguei na garrafa? Pagou a garrafa e me deu lucro. As outras 2 é o meu bônus. Entendeu? Aí eu não perco, não é perdido. Eu perco uma boa parte do meu lucro que eu gostaria de ter. Mas eu não entro em dívida com o meu fornecedor. Entende? Esse também pode ser uma política de concessão de crédito. Uma margem folgada, né? Exatamente. É o que tu vai encontrar. Tu vai encontrar lojas que vendem o mesmo produto mais caro do que os outros. Que vendem o mesmo produto. Porque essa aqui vende em mais quantidade. E essa daqui vende em menos quantidade. É o mesmo sistema. Nada dá 100%? Não. Isso é ilógico, né? Isso é ilógico. Mas, na verdade, quando a gente estuda assim, o meio da gente continuar vivo, uma coisa assim que a gente aprende é assim, ó. Tu tem que ter lucro no teu negócio. Por quê? Eu tenho medo de quem vende barato, vende caro. Quem vende barato morre rápido. Sabe por quê? Por exemplo, uma Crefisa da vida. Vocês já viram várias financeiras por aí quebrarem. O Silvio Santos quebrou. Sim. O Silvio Santos quebrou. Era o mesmo sistema. Muita facilidade, muito jeito fácil, e aí quebra. Aí tu vende barato, aí os bancos ficam assim, ai meu Deus, entrou uma nova financeira na praça. Só que ela vai. Aí quando começa a perder, deslancha a perder. Aí não aguenta, entende? Agora o banco, ele não vai tão rápido, mas ele está sempre andando, entende? É uma coisa assim que dá mais segurança, entendeu? Então, para que existe uma política de crédito, gente, de concessão de crédito? Para proteger o credor, que no caso a empresa que está realizando esse crédito para ti, seja em mercadoria, seja em dinheiro, coisa assim, tá? E para proteger também aquele que pegou emprestado, o seu cliente. Porque a política de concessão de crédito também protege o cliente. Também faz parte disso, certo? Agora, vamos ver aqui algumas coisas que são o dever do cliente. Qual que é o dever do cliente na hora de ter uma concessão de crédito? O que eu preciso fazer na maioria das vezes, tá? Existem vários tipos de política, mas em sua maioria, elas se encaixam nesse sistema aqui, ó. Por exemplo, tem que comprovar a tua identidade, com RG, CPF, documento com foto, tudo original. Isso aqui tu vai passar por todos os cadastros do mundo e vai ter que comprovar a tua identidade.
Inclusive agora, passou no Fantástico essa semana, que o camarada lá que matou o menino Joaquim estava comprovando a identidade dele com uma identidade verdadeira, mas era do primo. Mas uma hora a casa cai, né? Uma hora a casa cai, né? Então assim, ó, tu tem que ter teus documentos originais. Tu não vai chegar numa loja e falar, eu queria comprar esse sapato. Identidade, eu não tenho ainda. Nossa, quantos anos tem? 57. Né? Então tem que ter o documento com foto. Seja até carteira de trabalho, tá? Ou... Agora, uma coisa vocês têm que atentar aqui, ó, gente. Não tem nada a ver com a concessão de crédito. Cuidado ao dar a carteira de motorista de vocês para alguém. Não use a carteira de motorista para abrir cadastro em nenhum lugar. Nenhum lugar. Por quê? Porque se eu trabalho nesse lugar, olha, presta bem atenção no que acontece. Não é todas as empresas que fazem, mas em algumas escapa, não a empresa, mas um funcionário, alguém de uma intenção, uma índole. Eu tomei uma multa de 5 pontos na minha carteira. Puxa vida, não posso perder minha carteira porque eu trabalho com o meu carro. Daí eu vou no cadastro da loja, falo assim, não tem uma carteira aí? Aí tu vai lá e pega a cópia da carteira de um cliente e passa os pontos para essa carteira. Aí tu vai lá e descobre que tu perdeu a carteira depois de 3, 4 anos. Entende? Porque alguém usou a tua carteira de identidade para passar os pontos da carteira. E aí tu até descobrir de onde que veio, quem que foi, o que aconteceu. Entende? Aí já foi. E a multa, na multa, o pior é os pontos na carteira. Porque se tu precisar dirigir, tu não pode dirigir sem carteira. Tá bom? Então, não dê sua carteira de motorista para ninguém. Só identidade, carteira de trabalho, tá? Até passaporte, algumas empresas aceitam, tá? Quem tem passaporte, né? Preencher integralmente o cadastro, ó. Eles vão te dar sempre um cadastro para te preencher com todos os teus dados, tá? Contato, telefone, endereço. Você vai ter que passar por isso daqui, ok? Vai ter que assinar também, em alguns casos, uma nota promissória ou título de crédito. Em alguns casos, acontece isso. Por exemplo, eu estou abrindo aqui um crédito aqui na loja de roupa. Aí tu vai lá e pega R$1.000 em roupa. Qual que é uma das garantias que eles fazem? Eles fazem uma promissória, garantindo que tu vai pagar aquela promissória. Aí a hora que tu pagar a roupa, eles te devolvem a promissória e acabou. Entende? Ou um cheque, tem gente que usa o cheque calção, né, que a gente falou na outra aula, né? Então, tem várias maneiras de eu tentar te segurar ao máximo, tá? Não pode possuir restrições críticas, né? Alguns até passam aí, mas não pode estar envolvido nem em SPC, nem ter cheque devolvido, não estar protestado, tá? Para conseguir crédito em algum lugar, hoje, tá? Não é mais assim, não, eu confio em ti, tu é filho do fulano. Não tem esse negócio aí, tá? Não, eu já te conheço desde pequenininho. Isso aí não cola mais, tá? Hoje é cadastro aqui, tudo certinho, para não ter problema de perder dinheiro depois, tá? Comprovar a estabilidade de pelo menos 6 meses na residência, ou se tu não tiver nada no teu nome, ou morar menos de 6 meses na residência, tu tem que ter pelo menos 6 meses no mesmo trabalho, tá? Menos de 6 meses em uma dessas duas coisas, dificilmente tu vai conseguir crédito em algum lugar, tá bom? Então isso aqui é um crivo assim que existe em quase todas as empresas. Comprovar a residência através de água, luz, telefone. Então, o dia que tu mudar de casa, ou tiver que começar a já querer fazer tuas continhas, querer fazer tuas compras, já passa pelo menos uma conta lá do teu pai, lá pro teu nome, tá? Que tu vai precisar, tá? Se tu mora ali, 2 famílias no mesmo terreno, né? Ou fica água de uma pessoa, a luz na de outra, para a hora que precisar passar alguma coisa pro nome, ter pelo menos um comprovante de residência, ok? Esse comprovante de residência aqui não vale, por exemplo, duplicata. Tá? Não, esses dias chegou ali um boleto da TIM para mim pagar, tá no meu nome. Não, boleto da TIM não vale, tem que ser água, luz, telefone, contas fixas, tá? Contas fixas, ok? Comprovar renda com folha de pagamento, tá? Carteira de trabalho, declaração de imposto de renda ou confirmação dos recursos humanos da empresa em que trabalha. Como assim? Toda empresa te dá um olerite quando ele te paga no final do mês, tá? No começo do mês. Ok? Uma comprovação de que tu ganha X. Então, tu vai ter que mostrar isso. Para quê? Oi? Se tu trabalha registrado, né? Aliás, quando a gente chegar nas leis trabalhistas, gente, nós vamos falar sobre isso seriamente, viu? Seriamente. O negócio de trabalhar sem ser registrado. Vocês vão ver o pepino que é esse negócio. Para os dois lados. Para os dois lados. Tá? Então, vá se preparando. No próximo módulo já a gente já começa a falar de leis trabalhistas, tá? Então, olha aqui, ó. Tu pode comprovar a tua renda
Eu voltei aqui, não. Aqui, ó. Folha de pagamento, que é o olerite, né? Famoso olerite. A tua carteira de trabalho também traz o salário ali. A última atualização do salário. Então pode ser com a carteira de trabalho também. Ok? Quem não tem, por exemplo, eu sou empresário. Eu não tenho carteira assinada, ou não tenho um olerite, né? Tu pode usar o Prolabore, que tu vai conseguir na tua contabilidade, ou o teu imposto de renda. A tua declaração de imposto de renda também vale como a tua renda, tá? Para comprovar a tua renda, ok? Ou tu pode pedir para a pessoa, entra em contato com recursos humanos lá da minha empresa que ela vai te fornecer todos os documentos que ela precisa, ok? Não havendo isso, existem meios aí, né? Burlativos da lei, né? Cuidado com esse negócio, rapaziada. Eu não tenho comprovante de renda. Aí tu vai lá e paga uns pilinha pro contador, o contador vai lá e faz um falsificado, né? Cuidado com isso, gente. Vocês complicam a vida do contador, que também não deveria estar fazendo isso, né? E isso mais cedo ou mais tarde dá pepino para ti também, tá? Então cuidado com esse negócio aí, tá? Outra coisa que é muito ruim tu tentar falsificar comprovante de renda. Tu ganha R$1.000 por mês, mas tu quer comprar uma coisa de 5.000. Tu sabe que não está no teu orçamento. Mas aí tu vai lá e coloca 10.000 no olerite. Aí é lógico que vai poder pagar uma coisa de 5.000, né? Pagar em 10 vezes ainda, tranquilo, né? Só que para que as concessoras de crédito usam o teu comprovante de renda? Para saber efetivamente se tu tem condições de pagar sem sofrer. Quando a concessória de crédito fala assim, não concedemos o crédito, um dos motivos é porque tu vai acabar se endividando. É por isso que às vezes a gente teima, né? O brasileiro teima. Não, eu vou conseguir pagar. Se eu não conseguir pagar isso aqui, então eu estou morto. Então eu paro de trabalhar. Né? Louco, eu trabalho dia e noite, faço hora extra. Se eu não conseguir comprar esse carro, então... Né? Cuidado, gente, cuidado. É melhor andar de bicicleta, né? É melhor, vai tranquilo, né? Não se meta em montanhas maiores que tu pode escalar. Não vai tentar subir um morro com uma cordinha de nylon que dá zebra, tá? Não faça isso, não faça isso. Por isso que eu falei, a política de concessão de crédito não é só para a segurança da financeira, é para a segurança do cliente também, tá bom? Ok? Do devedor. Então vamos lá. As iniciativas da concessão de crédito, gente, tá, isso aqui eu já expliquei, né? Por que eu estou lendo? Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Quem que não ganha crédito hoje no mercado? Olha aqui, ó. Como fazer? Se eu pudesse falar aqui para vocês assim, ó, põe o título aí. Como fazer para não ter crédito? O que fazer para não ter crédito? É só seguir esse espaço aqui, ó. Não apresente seus documentos, que tu não consegue crédito. Outra, menor de 18 anos não consegue crédito, a não ser que seja maior de 16 e emancipado, ok? E emancipado, tá bom? Se tu tiver registrado no SPC, Serasa, ProCheque, todas essas financeiras, essas empresas que cuidam dos nossos devedores, né? Todas aí tu não consegue crédito também, tá? Dificilmente tu vai conseguir, a não ser que seja na Crefisa, né? Em alguns lugares assim, que fala assim, não, aqui tu pode vir negativado, que a gente faz qualquer negócio. Esse fazer qualquer negócio, eles estão aceitando o risco também, tá? Então o risco também é grande, ok? Agora, se tu decidir pagar, tu sabe que vai pagar alto, tá? Vai pegar dinheiro num lugar assim que, de qualquer jeito, tu sabe, já vai fazendo as continhas lá, que vocês já aprenderam a fazer as contas, tá? Títulos protestados, cheque sem fundo, tá? Se tu tiver alguma coisa dessas na praça aí, tá devendo lá na faculdade, não paguei a faculdade faz 6 meses, difícil, a faculdade já te protestou e dificilmente vai conseguir crédito em outro lugar, tá? Então resolve primeiro o que tem que resolver, depois vai conseguir crédito, tá? Deu um cheque, não conseguiu pagar, o cheque voltou, está enrolado no banco, o camarada vai protestar, vai dar uma zebra, e aí tu vai ter que primeiro pagar para depois conseguir esse crédito, tá? Prestação em atraso também evita a tua concessão de crédito, tá? Então assim, eu não sou inadimplente. O que é o inadimplente? É o camarada que não pagou e já se embananou todo, já se enrolou tudo. Agora, prestação atrasada é mais ou menos assim, eu atrasei 2 meses, atrasei 1 mês, tá atrasado, mas tu tá levando, isso não te complica tanto, mas te impede em alguns casos de conseguir crédito, tá bom? E sem limite disponível ou residência fixa.
Ah, eu sou viajante, eu sou camarada, um dia estou aqui, outro dia estou lá. Dificilmente esse camarada vive com crédito, ele tem que conseguir dinheiro. Esse pessoal que fica nos faróis aí, ó, assim, ó, sabe? Não estão mudando toda hora? Toda hora é um diferente, né? Esse pessoal, eles não são o tipo de gente que pega crédito, que fica indo comprar a prestação. Eles conseguem o dinheirinho deles do dia e compram o que precisa. É assim. Eles vivem um dia de cada vez, tá? E, por um lado é bom, né? Dono de si. Eles são, donos de circos, pessoal que é, né, itinerante, né, não para, sabe? Dificilmente, a não ser, mas eu sou viajante, mas eu tenho residência fixa, é diferente, tá? Mas quem não tem residência fixa dificilmente consegue crédito. Uma empresa, professor, quando as políticas dela, no caso, você falou ali nome sujo, SPC e tal, e quando a gente puxava e dava TIM ou Oi, né, telefonia, manda embora, pode passar, vendia normal. Só quando era exclusivamente isso aí. Aham. Quando era outra coisa aí. Tá. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui antes de entrar no exercício. Imagine que tu trabalhe numa empresa de concessão de crédito, né? Ou numa empresa que venda qualquer produto. Chega tua prima lá para comprar. Tua prima querida. Ou primo querido. Aí tu chega lá, aí o primo fala, eu quero comprar isso, aí tu vai atende com o maior prazer, né? Porque é teu primo, é família e tal. Aí tu atende, vende, desce a loja inteira e tal. Aí sai com 2 sacoladas assim, daí chega no final da compra assim com as 2 sacoladas de coisa. Eu falo assim, viu, será que dá para pendurar? Sabe o que é pendurar, né? É a gíria para deixar para depois, né? Será que dá para pendurar aí? Põe aí uma notinha, eu pago semana que vem e tal. Aí tu fala assim, puxa, meu primo, né? Aí a empresa tem uma política de concessão de crédito, várias regras rígidas. Aí tu pensa assim, não, é meu primo. Meu primo é meu primo, né? Pode levar, leva. O que acontece contigo se acontecer isso? Paga. Não, mas ele ainda não deu o calote, ele só levou. Se eu levei uma coisa hoje, estou devendo hoje, eu ainda não estou inadimplente, ainda não estou em atraso, tá? O que acontece com esse vendedor que vendeu para o primo? O que vocês acham que acontece? Se vocês fossem os donos da loja e estivessem empregando essa pessoa, o que vocês fariam? Bom, de acordo com a política, ele fugiu da política, né? Exatamente, esse funcionário fugiu da política de crédito que a empresa... Porque quando ele te contratou, Joaquim, Augusto, aqui é assim, ó, para conseguir crédito para alguém, tu tem que passar por esse crivo. Eu te dei o crivo. Aí tu burlou o crivo, tu simplesmente falou assim, não, isso não interessa, é meu primo. O que vai acontecer contigo? Pensa como dono da empresa, como tu é o empregador. Pensa, o que tu faria nesse lugar? No seu... Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque geralmente quem faz isso reclama do empregador quando o empregador toma uma atitude correta. É lógico que tem abusos, tá? Mas não é só reclamar que resolve. Gente, se tu passou por cima de uma coisa que é tua tarefa, tu está assumindo o risco. O risco é teu, a loja está simplesmente, ela vendeu. Não interessa quem que vai pagar. Sabe por quê? Lembra o que é endossar? O que é endossar? Aí nós vamos colocar em prática agora o assunto das aulas passadas. O que é endossar? Não pode esquecer, gente, foi no módulo passado. Isso, também. Mas o que é a essência do endossar? Isso, exatamente. Eu tornei doce. O camarada, eu não sei se ele vai pagar, mas eu tornei o quê? O amargo doce. É o seguinte, quando eu passei por cima, eu burlei as regras, eu estou dizendo assim, não se preocupe, meu patrão. Tranquilo. Se ele não pagar, eu pago. Tu não está querendo fazer isso, mas quando tu passou por cima, no momento em que tu deixou, tu fez isso. Legalmente isso é correto fazer. Certo? Então eu posso descontar do seu salário se o seu primo querido levar a sacolada embora e não pagar. Entendeu? A conta não é do seu primo, a conta é sua. A conta é sua. Então, chegou o primo e falou, primo querido, eu não posso fazer isso. Me desculpa, mas olha, se eu fizer isso, eu corro o risco até de ser mandado embora. Então, eu preciso seguir regras aqui. Seja direto com seu primo querido, sua irmã. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dificilmente um estranho te dá calote. Dificilmente um estranho te esfaqueia pelas costas. Dificilmente um estranho te deixa decepcionado. Quem decepciona de fato são os mais próximos. Por quê? Porque se eu chegar em ti e falar assim, ô Augusto, empresta milão aí pra mim agora, não é? Não é bem assim, nossa relação não tá tão chegada assim.
né? Agora, se a esposa do Augusto, a irmã do Augusto, né? Chegar assim e falar, ô querido, né? Ô meu amigão. Pô, nós somos irmãos desde que a gente nasceu, né? Irmão gêmeo e tal. Fala, empresta milão. Aí tu fala assim, puxa. Aí aquele afeto toma conta, né? É o caso da prima, do primo que eu falei pra você. Aí tu fala assim, puxa, eu quero ajudar ele, né? Aí tu vai lá e dá os milão. Não espere receber. Não, só digo isso pra vocês. Não espere. Não fica assim. Ó. Isso acontece com todo mundo. Ó, uma vez o meu pai, ele sempre me ajudou. Uma vez ele disse assim, filho, empresta tantos reais que minha parcela do carro está atrasada. Eu falei, pai, e bem nos dias eu tinha recebido um dinheiro e tinha falado para ele. Olha que ingenuidade, né? Eu estava contente, eu falei, filho, pai do céu, eu estou começando minha vida e tal, e olha quanto que eu já ganhei isso de bônus lá na empresa e tal. Ah, que bom e tal. Na outra semana ele ligou, falou, tal, né? Daí eu nem perguntei para minha esposa nem nada. Pai, dá o número da conta aí. Tô depositando. Eu tava feliz em poder ajudar meu pai, sabe? Aí passou um tempo e tal. Aí minha esposa falou, viu? Aquele dinheiro que seu pai falou e tal, não vai cair na conta mais. Eu falei, esquece, minha. Esquece. Isso não vai acontecer. Eu nem cobro, nunca cobrei, nunca falei nada pro meu pai. Por quê? Pra quê? Mexer em coisa que é certeza que não vai dar certo, né? Ainda vai perder o pai ainda, né? Então assim, ó, gente, envolver o dinheiro no meio com amizade, um monte de chegada. Pois é, exatamente, isso pode acontecer, né? Assim como eu também já caloteei meu pai várias vezes. Já fiz, várias vezes, não, né? Mas já, falei assim, quanto que ele já gastou comigo, né? Porque a gente afetivamente pensa assim. Mas quem não é do lado afetivo, não, tem que pagar. E aí fica decepcionado quando não paga, né? Então, exatamente, tá? Então, ó, faça esse exercício aqui, ó. Só para um exemplo. Pode falar. Eu tinha um comércio anos atrás aí, o imóvel, o salão, o prédio, né, era do meu irmão meu. E tinha pessoa que falava assim, mas ele cobra aluguel seu? Mas ele te cobra aluguel? Exatamente. Claro, ele cobra. Exatamente. É aquele negócio, mas tu é irmão da minha igreja, né? Né? Gente, cuidado com esse negócio aí, ó. Ó, pessoal, é em tudo, viu? Não é só família. Tu abrir um salão de cabeleireiro, tu vai cortar o cabelo de graça de todos os teus irmãos da igreja? Não, mas nós somos irmãos. É bom e maravilhoso que todos os irmãos vivam em união e tal, né? Jesus orou para que a gente fosse só um, e o teu dinheiro é meu, o trabalho é meu, né? Tá? Não. Mas não caia na bobeira de vender assim, não, irmão, paga depois. Tá? Cuidado com esse negócio aí. Tá bom? Então, ó, exercício aí, gente. Vamos brincar agora de fazer exercício agora. Olha lá. Responda essas 4 perguntas aí, ó. Escreva 6 condições necessárias que são importantes e fundamentais para a abertura de crédito. A gente acabou de passar aqui, ó, todas. Está na apostila de vocês, listadinho. Assim, tem um monte, tá? 6. Eu quero 6 condições. Escolhe as principais, as que tu acha assim que é essencial. Tá bom? Descreva uma situação vivenciada por você ou conhecidos com abertura e concessão de crédito. Uma vez fui lá na venda com meu pai comprar um litro de cachaça e ele não tinha dinheiro e o dono falou, não, seu Zé, pode levar. Isso é concessão de crédito, tá? Mas não estou falando para você escrever essas tão simplórias assim, né? Quando vocês foram comprar um fogão novo, o que aconteceu lá na loja? Tá bom? Pode ser com vocês ou com alguém da família, tá? Que vocês estavam juntos, ok? Pode contar a vez que teu pai e tua mãe chegou em casa reclamando que não conseguiu comprar tal coisa, porque a loja onde já se viu, compra lá 50 anos e não venderam para mim, tá? Por que não venderam? Qual é a importância de se estabelecer uma política de concessão de crédito em uma organização? Para que a gente faz isso? Comecei a aula com isso, tá? Comecei a aula com isso. Por que cada empresa aqui, tá? Tá faltando aqui, ó. Cada empresa possui uma política de concessão de crédito exclusiva. E por que todas as empresas não utilizam políticas de crédito de concessão iguais? Podemos corrigir? Bora? Então vamos lá. 6 condições necessárias para conseguir crédito aí, gente. Fala aí, pelo menos 6. Preencher, assinar o cadastro. Cadastro, né? Comprovar renda. Não possui restrição. Não possuir restrição.
que mais? O que vocês... Estabilidade no emprego, né? Pelo menos 6 meses aí, né? Comprovar residência. Renda, olerite, né? Vale alimentação, não é? Ah, documentação. Não, tô com... Então tá. Essa foi fácil, né? Situação vivenciada por vocês aí. Não interessa, não importa se conseguiu ou não conseguiu crédito, tá? Alguma vez vocês já vivenciaram alguma situação que precisou conseguir crédito e tiveram que passar por um crivo desses? Já? Já uma vez nesse Cianorte, apesar que faz um bom tempo, mas naquela época não era tão assim, talvez... Rigoroso, né? Foi rigoroso. Eu comprava TV, daí em 4 pagamentos, eles faziam o preço à vista. Só que eu trabalhava com meu pai e eu não era registrado. Aí eu expliquei para o menino, ele falou, mas qual é a sua renda? Eu falei, eu ganho em torno, vamos dizer assim, 2 salários. Os 2 salários. Na verdade eu pegava e ficava fácil. O que vai... Trabalhar com pai é assim mesmo, né? Trabalhar com pai é isso aí. Aí eu falei que era 2 salários. Aí ela foi lá, fez tudo do cadastro, depois voltou e falou assim, ó, o que você falou não é compatível com as prestações que você vai pagar. Porque a televisão era muito cara também, na verdade, na época. A TV era bem cara, só que um surgimento de TV colorida, alguma coisa assim, internet para ser mais. E aí eu tive que, ela teve que aumentar o meu ganho para conseguir fazer. Tipo assim, eu pregava 2, ela colocou ganhava 5. Só que não foi, você falou, falsifiquei, fui no... O vendedor fez isso. Foi ela mesma que fez ali. Essa é uma situação muito comum. Na verdade, ainda foi assim, ó, porque eu fiz em 4 pagamentos, porque nós éramos 4 irmãos que iam pagar. Nós em 4 iam pagar. Eu falei, não, mas não vou pagar sozinho. Eu falei, mas aqui na tua loja ninguém sabe quem vai pagar. É você que vai pagar, está no seu nome. Então você tem que botar um comprovante. Vocês lembram, gente, quando eu falei sobre vendas, que eu falei que a gente tem que ter a iniciativa de um vendedor, tem que estar para Frentex, mas tem que ter a cautela de um administrador. Lembra que eu falei isso? Essa aqui é uma situação que precisa muito disso. Sabe por quê? É muito comum o vendedor, porque ele não quer perder a venda, ele fala assim, não, a gente, anota aqui, ó, ele mesmo burla o cadastro, mas aquilo é comum para ele. Ele está fazendo uma coisa certa. Exatamente. Porque para o vendedor não importa muito, alguns, não são todos, tá, gente? Alguns. Para ele não importa muito se tu vai pagar ou não vai pagar. O que interessa é a comissão dele. Não seja esse tipo de gente, viu? Não seja. Fala. A política do Banco do Brasil, ela dá da seguinte maneira. Se você preencheu todos esses requisitos aí, beleza, o seu cadastro está perfeito. Aí, eu acabei de preencher esse cadastro, peguei todos os dados e levei. Aí um outro funcionário com uma comissão maior que a minha vai rever tudinho, vai ver se eu digitalizei toda a documentação, vai fazer o despacho, depois o gerente vai verificar se o salário da pessoa é condizente com o mercado de trabalho, blá, 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 blá. Inclusive, na hora que a gente coloca o cadastro lá, vamos supor, o Thiago chega lá com uma limite que nem você falou, falsificado. R$3.000, vendedor. Vamos colocar lá, auxiliar geral. R$3.000, a gente não passa. Entendeu? Não vai passar. Porque não é um salário compatível. R$1.200 auxiliar, não entra de jeito nenhum. Então, o que acontece? Ali já dá aquela freada. O próprio sistema já pede um outro sim. Gerente a autorizar. Quer dizer, então o gerente vai ver, não, realmente, ó, ele está ganhando mesmo, ele é verdadeiro, carteira de trabalho é condizente, nós ligamos na empresa perguntando se ele ganha, se ele ganha, aí ele vai justificar. Então, não, é um cuidado, né? É um cuidado. Empresas sérias, empresas assim que estão há muito tempo no mercado, elas tomam um cuidado, assim, né? Porque é melhor tu não vender com um risco muito grande de perder, do que assim, ir jogando, né? Ah, não, vamos. E um dia eu fui fazer um cartão de crédito no mercado de Cidade de Nação, cartãozinho, fazer compra, né? Lá no próprio mercado mesmo. Aí demorava para vir, não vinha. Eu falei, acho que reprovou, né? Não queria saber pelo menos o que reprovou. Aí passou acho que uns 2 meses, a moça ligou para mim e perguntou se tinha uma outra pessoa para eu indicar como informação, para ela tirar a informação, porque ela ligava sempre no número do meu cunhado, que eu dei o telefone do meu cunhado, que eu daria, como referência, né? Mas nem imaginei que eles iam ligar. E não atendia, mas eles ligavam sempre no horário, fora do horário comercial.
Ai, não. Aí eu peguei e passei o número de outro cunhado meu. Mas assim, 2 dias depois, Aprovou. já veio uma cartinha dizendo que o meu cartão estava... Quer dizer, estavam esperando a informação. Sim, exatamente. Eles não tava faltando fechar ali a informação do contato, né? Então vamos lá. Qual é a importância de se estabelecer uma política de concessão de crédito, gente? Para que é importante? Segurança para os dois, né? E há um problema chamado inadimplência, né? Inadimplência. A inadimplência afeta os dois lados, tá? Porque vai te prejudicar como devedor, vai te prejudicar, porque tu vai acabar sendo negativado, isso é direito do credor, tá? Vai acabar acontecendo uma série de coisas com vocês, a gente já vai ver isso aí, mas também vai fazer com que a empresa contava com X e não tenha aquele X porque faltou de alguns, tá? Então prejudica. Então, pela inadimplência e por segurança, há uma política de concessão de crédito, ok? Diferente de um país aí que mostrou no jornal esses dias, que é o país mais honesto do mundo. Não sei se vocês viram lá, não tem atendente, não tem ninguém. A pessoa chega, pega e deixa o dinheiro num lugar. Eu não cheguei a ver. Eu só vi uma propaganda só. No Brasil. Dinamarca. O cara pega o negócio, pega o dinheiro que deixaram lá e... Isso é confiabilidade, né? Isso é confiabilidade. Né? Aqui mesmo rouba até mendigo da rua. Aqui com cerca elétrica, com tudo, né? Os caras entram, né? Imagina se deixar assim à vontade. É a cultura do nosso país, gente. Lembra que eu falei sobre cultura? É a cultura do país. As empresas também têm cultura. Agora, essa daqui que eu queria chegar, ó. Por que cada lugar tem uma política de crédito diferente? Por que cada empresa tem uma política diferente? Trabalhas com produto diferente, tem segmento diferente, o público é diferente. Porque é direito. A gente não precisa ter a nossa política ser igual. Eu posso colocar as minhas regras, estando dentro da lei, né? Tudo certinho. Mas por que, por exemplo, o bar do seu Zé não adota a mesma política do Magazine Luiza? Pensa um pouquinho. O tipo de cliente é diferente, o público é diferente, o valor que ele trabalha é diferente, o volume é diferente, não é? Sem contar que o seu Zé conhece todos os seus clientes por nome, sobrenome e apelido. O Magazine Luiza a gente não vê nem quem é a cara do dono, não vê. É só mais um número, é uma filial. Então, por exemplo, se eu tenho 10 filiais, eu não estou presente em todas as filiais. É lógico que eu, mesmo sendo o seu Zé, eu vou falar assim, ó, eu vendo assim, tá? Tu vai usar a minha política de crédito. E cada um tem que seguir a minha política de crédito, mesmo eu estando ausente. É isso que acontece com o Magazine Luiza. Eu não vejo o cliente, então eu tenho que tomar os cuidados. O seu Zé é diferente. O seu Zé, se tu não pagar, ele vai lá na sua casa, ele come o seu churrasco, né? É diferente e tal, né? Leva uma TVzinha, né? Não, eu pego o seu carro, a gente negocia e tal. É diferente, né? Então, a necessidade leva a gente a fazer coisas mais rigorosas nessa política de concessão de crédito. Joia? Dúvidas sobre concessão de crédito? Não? Certeza. Cai na prova pelo menos 2 perguntas de concessão de crédito, tá? E terminamos a aula de hoje com cobrança. Ok? Regras de cobranças, como se faz uma cobrança, que é papel também do administrativo e é uma parte chata de fazer, né? Dizem que o bom pagador é um mau cobrador e o bom cobrador é um mau pagador, né? Oi? Quer falar? Então pode falar. Tu não presta para cobrar ninguém. Exatamente. Gente, cobrar é a parte mais chata do trabalho, mas ela é necessária. A cobrança. Tem gente, por exemplo, que não gosta de cobrar. Aí ele contrata a empresa para cobrar, mesmo que ele perca um pouco, né? Então, geralmente as empresas têm um setor específico para cobrança. Por quê? Gente, dentro da empresa da 7 Cursos, ó, vocês não vão me ver cobrando. Eu não cobro. Não sou eu que faço as cobranças. Quando alguém cobrar vocês, eu não quero nem saber de reclamar para mim. Reclame para quem cobrou, tá? Quem cobra lá é o pessoal que faz o financeiro lá, minha esposa, tá? Mas beleza. Minha secretária, ué.
É o financeiro, é o financeiro. Não, eu não cobro, eu não cobro, não cobro. Não tem. Eu cobro. Levei uma vassourada e um pé de água. Nunca mais. Ah, é? Mas cobrar, gente, é necessário. Porém, há uma coisa que eu quero ensinar para vocês. Ó. Tenha uma coisa na tua mente. A pessoa que cobra não deve ser nunca a mesma pessoa que atende. Porque não pode haver aquela relação entre, poxa vida, vamos supor, a doutora Jaqueline lá fez um tratamento e tal. Qual é a minha ligação com ela? Poxa, ela é minha médica, ela cuida de mim, cuida dos meus dentes e tal. Daí, começa a cobrança, a relação muda. E aí a imagem que eu vou ter dela não é mais de minha médica. É de chata, xarope, né, e tal. Ai, nunca vi, não sai do meu pé, né? Aí fica chato, não deve. Então, aprenda isso. Dentro do mundo das cobranças, tem que ter um setor específico para isso. Não deve ser a mesma pessoa. Porque estraga a relação entre cliente e credor, tá? Entre cliente e empresa, tá bom? Estraga. Beleza? Sabendo disso, nós vamos às regras do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer quando cobrar. Olha aqui, ó. As facilidades, anote essa frase aí, tá? Anote essa frase aí, porque essa frase cai valendo na prova, cai valendo. As facilidades muitas vezes significam correr risco de inadimplência dentro das empresas, pois quando essas empresas utilizam o crédito como instrumento de marketing, facilitando o crédito, podem vender seus produtos, porém sem a certeza de que irão receber. É o caso da Crefisa lá, tá? Eu posso usar a minha facilidade como propaganda? Olha, vem aqui, faça aqui, ó, vamos, doutor Jaqueline, vem fazer seus dentes, a gente coloca todos os dentes novinhos, arranca todinhos e coloca tudo novo, por R$50. E faz a perder de vista em 20 vezes. Né? É igual a China, então. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso vender meu produto assim? Posso. Porém, o risco de eu não tomar os meus cuidados na hora, né? Por isso que, para evitar a cobrança, eu tenho que ter os cuidados lá na aula, na parte anterior, que é a minha política de concessão de crédito. Quanto mais rígida é a minha política, menos cobrança eu tenho que fazer. Quanto menos rígida, mais cobrança eu faço. Tá bom? Então, assume risco aquele que tem uma política de crédito frouxa. Ok? Tome os cuidados necessários. É lógico, gente, a gente está trabalhando aqui com uma cidade pequena, que é Tapejara. Há regras e há exceções. Tá? Há regras e há exceções. Mas aqui Luciano, aqui ainda existe muito aquele negócio que você falou, que eu te conheço. Então, há exceções ainda, exatamente. Existe algumas lojas aí que se você encostar um carrão na frente ali, a pessoa vende na hora. Parou com uma Hilux na frente e o cara não pergunta nem quem que era. Aí ele fala, não, aqui vem fiado pra você. Vai ver que tá até de carona. Aí você vai. Isso, né? É verdade. Aí você vai. Pegou pra lavar. Aqui ainda tem muito. Eu falo porque onde eu trabalho mesmo. Gente, a inadimplência quebra empresas, hein? Mas quebra, gente, quebra de uma maneira inadimplência, tá? Então cuidado com isso aí, né? Não se arrisque, ok? Quais são os direitos do credor, aquele que vai cobrar? Quais são os direitos? O que eu posso fazer na hora de cobrar? Eu posso protestar um título não pago? Sim. Posso ou não posso? Pode. Posso. O que é protestar? Incluir o seu nome no SPC ou no Serasa. Por exemplo, já que a gente está falando disso, vamos falar disso. Lá no contrato de vocês tem uma cláusula, porque antes de fazer tem que avisar, tá, gente? Não pode. Mesmo tendo a cláusula no contrato, eu não posso incluir o nome de vocês. Não, eu estou falando porque é uma realidade, né? Então, olha aqui, ó. Dentro da cláusula lá diz assim, ó. Olha e tal. Tem a regra. Lembra da regra? O pessoal Tá? avisando, hein? Tô avisando, gente. Tá avisando. Tô avisando. Tem a regra. Porém, eu não posso simplesmente, atrasou. Eu vou incluir. Vou incluir. Deu na louca hoje, vou incluir. Tem 10 alunos aqui que não... barbaridade. Eu vou incluir hoje. Tu atrasou ontem. Incluir. Vou colocar na SPC. Eu posso fazer isso? Não, essa não é a lei. A lei diz que a gente precisa avisar. Nós vamos falar um pouquinho mais disso na aula que vem. Quais são os passos que a gente toma antes de tomar as medidas mais drásticas. Nunca a gente comete a coisa mais drástica para depois. Sempre existe a negociação, sempre existe a conversa, a tentativa, né? Última instância é negativar alguém.
Porque dá prejuízo e trabalho para os dois lados. Sem contar que a empresa tem custo, né? Tem custo, tá? Ok? Então, protestar. O segundo passo aqui, ó, ou a segunda regra aqui, ou direito, é cadastrar o nome do devedor no SPC ou Serasa, que é o mesmo. Protestar eu protesto dentro de cartórios, né? E aqui eu posso incluir no SPC ou Serasa, que daí a nível de Brasil fica mais difícil de tu comprar em outro estado, por exemplo. Além de ajuizar a ação para cobrar o valor devido. Então eu posso levar a juízo. O que é levar a juízo? Ó, eu falei, Augusto, tu vai me pagar aqueles R$1.000 que eu te emprestei semana passada, na aula que tu me pediu? Ah, fui eu, né? Então, aí o Augusto fala, não, eu não vou te pagar nada e tal, mas aí tenta e tal, né, conversa e tal. Demorou um mês e a gente vai. Fala, Augusto e tal. Aí, por escrito, né, quando a gente fala de empresa, Augusto, ó, eu tentei, ó, tá aqui tantas vezes, tá aqui, ó, a partir de tal dia vai ser incluso seu nome lá no SPC, Serasa, pá. Aí, beleza. O Augusto agora sabe que dia que vai, ele precisa ir atrás de mim até quando? Até a data para não incluir. Aí agora mudou de lado, aí agora eu não vou mais atrás do Augusto. O Augusto, que se ele quiser pagar, porque daí virou, né? Aí ele vai não pagar. Puxa, não deu certo, nem cobrar, não deu certo, nem protestar. Agora o que eu faço? Qual é o próximo passo? É o último. Levar a juízo. Tá? O que é levar a juízo? Aí vai para tribunal, vai para fórum, né? Dependendo da pequena causa, dependendo causa pequena, do valor, dependendo do valor, dá um tipo de transtorno, dependendo dá outro tipo, mas dá transtorno para todo lado. Aí por quê? Porque já que eu não consegui resolver com Augusto, tem que alguém intermediar. Essa é a questão, tá bom? Mas isso é a longo prazo, tá? Ninguém chega e já faz isso de uma vez só. Tá? Tu não vai ver nem banco fazendo assim, ele vai protelando. Em último caso, quando ele vê assim, causa perdida, aí vai atrás. Né? Aí faz o que tem que fazer. Ok? Enquanto não é considerado causa perdida, vai se tentando ajeitar as coisas. Ok? Esse é o direito do credor, tá? Protestar o título não pago, já coloquei, acho que repetiu, né? Aqui, ó. Cobrar através de cartas, telefonemas e até cobradores. Telefone, professor, tem horário? Agora nós vamos falar tem horário, tá? Não pode ser qualquer horário. Tá? Eu posso cobrar por telefone, posso cobrar por carta e pessoalmente ou até enviar um cobrador, né? Só cuidado com esse negócio de cobrador aí, porque tem cobrador que cobra, mas arranca o dinheiro na marra. Tem empresas que fazem isso, tá? Então é até crime, não pode fazer isso, tá? Hã? A agiota tem a fama, né? Mas a maioria não faz assim, essas coisas. Eles ensacam, jogam no rio e tal e já elimina. Tô brincando. Os agiotas vão vir atrás de mim. O que tá falando lá no curso? Não. Gente, não é assim não. Os agiotas também. Esse nome é um pouco pejorativo, né? Um pouco forte. Mas é muita fama da mídia esse negócio aí. Esse negócio de, você mata, bate, isso é muita fama de mídia. Tá? Filme, marketing, bem mal feito. É igual quando a gente olha a televisão e vê lá, crente sempre é colocado como gente tapada. Sempre. Olha o papel dos crentes. É sempre alguém assim, eu não sei disso. Mas não é porque tu é crente que tu é uma pessoa que não pensa, que não é inteligente, que não, né? Não é verdade? A Júlia. Olha o bullying, mas vamos lá. Olha aqui, ó. Direito do devedor. Agora quem deve? Qual que é o direito do devedor? Primeiro direito. Tu não pode se sentir importunado desproporcionalmente ou constrangido. O que é isso? Eu não posso dar a entender que estou cobrando. Exatamente. Se eu dar a entender que estou cobrando e tu te sentir constrangido, pronto, já acaba o processo. Entende? Então eu não posso chegar, Augusto, e aí, vai pagar ou não vai? Aqui, assim, na frente de todo mundo. Hoje a pessoa, né, puxa vida, tá. Constrangimento, ó. Constrangido. Não, mas eu consigo, até o final da aula eu consigo. Então, ó, desproporcionalmente, tá? Então, ó, o que é desproporcional? O cara deve R$10, tu chega e pá! Vai pagar ou não vai? Tem gente que mata por causa de R$10, né?
Então, cuida, não pode ser desproporcional. A dívida é grande, mas tu não pode chegar e colocar um caminhão, um rolo, coloca ele com uma corda pendurada no pescoço assim e fala, ó, vai pagar ou vou soltar? Não pode, tá? Outra coisa, ligações fora de hora, em qualquer lugar, fora do horário de trabalho, horário que a pessoa está descansando, fim de semana, depois das 6 horas, não pode, não pode, não pode. A lei é muito mais a favor do devedor do que do credor. Não pode ir no local de trabalho também cobrar, né? Não pode, ó, aqui ó, ó, sem contato com o vizinho, eu não posso ir lá no seu vizinho e falar assim, fulano tá aí? Ah, não tá. Puxa vida, tô tentando achar em tudo que é lugar, não acho. Foi lá na loja, fez uma dívida lá e não paga. Tu não sabe onde é que eu encontro ele? Não pode. Se eu souber que tu me cobrou lá no meu vizinho, eu posso te processar. É só o vizinho falar a história de novo. É só eu gravar o vizinho falando. Aqueles vizinhos que faz tempo que todo dia você vê ele batendo palma. Você sabe que o cara está devendo, você nem fala. Pois é. Então, ó, não, é sem contato com vizinhos, parentes. Ô, fulano, seu pai tá aí? Seu filho tá aí? Então, ele não tá me pagando, eu tô ligando pro senhor, já que o senhor é pai. Não pode, tá bom? Não pode. Amigos ou colegas ou chefe de trabalho. Ir lá no trabalho da pessoa. Olha só como não pode cobrar. Eu não posso ir no local de trabalho do camarada. Não posso. Eu não posso ir na casa dele, fora de horário normal, depois das 6, final de semana. Por quê? No horário normal ele está trabalhando. Como é que eu vou encontrar esse camarada? Você virar uma sombra dele. Me dá uma solução aí para cobrar. Olha aqui, ó. Não pode. Não pode. Não pode. Horário de descanso, horário de lazer, não pode. Não pode. Você liga pro cara chamando ele para vir na loja. Ele pode, por exemplo, ele pode te processar porque ele está se sentindo coagido. Se no cadastro dele consta o número do celular, porque agora, por exemplo, nós temos uma outra política, um outro negócio, um outro instrumento que entrou no mercado de trabalho antes dessa lei aí. O celular, ele é você localiza o cara onde ele está. Você não sabe se ele está trabalhando, se ele está almoçando, se ele está jantando, se ele está dormindo. Então você pode ligar 2 horas da tarde, o cara fala, tô almoçando, cara, tô trabalhando, tô dormindo. Então você não sabe o horário. Então o celular se tornou uma coisa diferente. Quando você liga no celular, é o cara que está atendendo, você não vai constranger, ninguém está sabendo o que está acontecendo. É do celular, é o fulano, é o fulano de tal, aqui do banco e tal. Tem uma parcela. Tem uma parcela pendente e tal. O senhor, posso programar um depósito para hoje? O senhor vai, né? Está depositando hoje e tal. Então, quer dizer, você não está cobrando, cara. Não. Agora. Cobrar é exigir que a pessoa pague. Né? O ato de cobrar é falar assim, ó, tu precisa pagar, tu tem que me pagar. Isso é cobrar. Agora eu ligar para a pessoa e falar assim, ó, existe uma pendência. Posso programar o pagamento, ó, tá vendo? Tá pedindo autorização. Posso programar o pagamento para hoje de manhã ou amanhã à tarde? Pode pedir a gravação, que não dá processo, tá? Então assim, ó, o celular é uma saída para encontrar a pessoa. A gente falou sobre isso lá na aula sobre telefonemas, né? Então, telemarketing. Então assim, o celular é uma boa saída. E se tu ligar pro cara e o cara falar assim, igual tem uma ligação lá no WhatsApp, fala assim, oi, aqui é da TIM, eu queria falar com o José Augusto. Ô, José Augusto, ele tá ali na ponto 50 agora, nós estamos no meio da guerra aqui no Afeganistão, e se ele sair da ponto 50, a gente vai morrer. Aí a moça não sabe o que falar, né? Fala assim, ah é? Eu ligo noutra hora então. Que coisa, né? Aí tem uma outra que ele fala assim, eu quero falar com o José Augusto, aqui é da TIM e tal. Ah, sim, olha, e aí é um sotaque meio nortista, assim, sabe? Olha, moça, o José Augusto acabou de escutar o celular, estava bem aqui, mas aí ele acabou de escutar o celular, pulou o muro, saiu correndo daqui, mas saiu que parece só o rastro dele, agora eu tô até preocupado, viu, moça? Se ele ligar para ti, tu avisa a gente aqui que a família tá preocupada, viu? Tá bom, moça? Obrigado, viu? Obrigado. Tchau. E era o José Augusto que estava falando, entendeu?
O pessoal está criativo de uma maneira, gente. Isso é causa perdida. Isso aí a gente sabe que é causa perdida, entende? Não. Por exemplo, mandar carta com AR. Porque a carta com AR chegou na tua casa, só vai... vem a comprovação para o banco que tu que recebeu. Só chega na sua mão. Então, o que acontece? Chegou a carta, foi a comprovação do banco. Não veio resposta, o que a gente entende? Ele não quer pagar. Entende? Existem situações que a pessoa se complicou, né? E na maioria delas é assim, mas existem situações que o camarada, ele fez porque tem saber. Aí sim vamos para o próximo passo. Olha, manda outra carta. Entramos em contato 7 vezes, e aí o senhor não compareceu, marcamos reunião e tal. Então agora está sendo negativado o seu nome e tal. E se em tanto tempo o senhor não entrar em contato com a gente, vai a juízo. As medidas legais, ok? Mas eu não posso, ligar toda hora, não posso ficar ligando para ele em horário de lazer e tal, né? Não posso usar linguajar deselegante. O que é linguajar deselegante? Palavrão, ofensas, né? Eu tenho que cobrar assim, ó. Oh, R$1.000 que eu tava precisando, rapaz. Então, sabe? Entende? Sorrindo ainda assim, sabe? Cobrar, gente, é uma arte. Por isso que não pode haver uma pessoa a mesma cobrando e a mesma atendendo. Porque isso causa... É um choque de imagens. Entende? Então não pode haver. Porque isso aqui, existem regras para cobrar. Ok? Não posso ameaçar. O que é ameaça? Juliana, eu sei onde é que sua mãe mora. Como é que vai sua irmãzinha, aquela pequenininha? Como é que vai ela? Tá bem, né? Ela vai na escola todo dia, 11 horas da manhã, né? Tá. Eu vi ela esses dias, Tão bonitinha, que pena, né? Aqueles cabelos longos e tal. Aí tu já, entende? Isso é uma ameaça. Eu não estou ameaçando diretamente, mas eu estou indiretamente. Eu estou insinuando. Entende? E aí, como é que vai seu avô? Seu avô está vivo ainda? Vou lá fazer uma visita para ele essa semana. Entende isso? Isso é ameaça. Não pode, tá? Não pode. Não pode. Eu vou encher de pedra seus vidros do carro lá. Não pode. Por mais que tenha vontade de fazer, não pode. Tá? Coagir, tá? Deixar a pessoa sem saída, sabe? Chegar assim, 3 caras assim, fortão assim do lado, assim. Érica. Aí a Érica fica, meu Deus do céu, fica paralisada, assim, fala assim, agora eu morri. Entende? Ela está se sentindo coagida, ela não tem saída, ela não tem para onde ir. Não posso fazer. Isso dá processo também, tá? Ou constranger. Constranger é falar assim, ei, Augustão, hein, devendo, não fala nada e tal. Mas vamos continuar a aula, gente? Constrangi, não constrangi? Roupa nova, mas meus milão nada. Exatamente. Comprando sapato novo e tal, e aqueles milão. Até agora nada. Tem gente que não presta também, né? Brincadeira. Entende? A erva boa, mas... Entende? Não, mas constranger, sabe? Deixar a pessoa assim envergonhada. Deixou vermelho já bastou, né? Deixou... Então não pode, tá, gente? E prova disso é o Código do Consumidor, tá? Artigo 42 diz assim, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, não será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Não. Isso é lei. E essa lei tem que ser seguida. Ok? Não pode. Qualquer tipo de constrangimento, ameaça, não deve ser feito. Outra lei, 71. Utilizar na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente ao ridículo e interfira no seu trabalho ou descanso ou lazer. Eu não posso interferir nem no trabalho, nem no descanso e nem no lazer. Olha aqui. Tá vendo? A cobrança é assim, Tu precisa fazer com que a pessoa venha. Entende? Eu não posso chegar e falar assim, tu tá no trabalho. Opa, tô no trabalho. A lei diz que tu não pode ir no meu trabalho. Entende? Tu tá jogando bola. Tô no lazer. A lei diz que tu não pode ir no meu lazer. Entende? Então, em que momento que tu não tá no trabalho, no descanso ou no lazer?
Isso aqui é uma vida de uma pessoa, o dia inteiro de uma pessoa. Entende? Então, qual a estratégia que muitas empresas estão usando? Aí vem a parte também de marketing de quem faz isso, tá? Vamos supor que eu tenho uma loja de calçados. E tu deve lá na minha loja de calçados. Sua esposa foi lá, comprou 5 pares e não pagou. Né? Aí cada par ela, sei lá, eu não sei quanto que é um par de sapato, mas R$100. R$500, sua esposa deve lá. Comprou na sua fichinha. Aí já faz 6 meses já. E eu já liguei, ela não atende, já liguei, ela não atende. Aí o que o pessoal está fazendo? Está tentando outras maneiras. Seu Joaquim, a Joaquim tá aqui. Seu Joaquim, sua esposa, aliás, eu nem falo da dívida, nada. Seu Joaquim, eu sou aqui da loja tal e tal. Aí eu uso como se eu estivesse vendendo algo para ele. Entrou em promoção aqui, exclusivo, só para os clientes que têm um cadastro com mais de 2 anos. O senhor foi contemplado. E é o seguinte, eu sei que o senhor gosta, porque já tem lá um histórico e tal. Ó, 2 pares de calçados, pelo preço de 1 pé só. Só paga meio par. E olha, chegou novidade, é lançamento, não é coisa assim, refúgio. Ó, hoje, 3 horas da tarde, eu vou ficar aqui esperando o senhor. Pode ser às 3 ou às 4 fica melhor, Joaquim? Que hora que fica melhor? Não. A hora que fechar o banco, então tá bom. Te espero depois das 4, então, tá bom? Aí o Joaquim chega lá, experimenta o calçado e tal. Gostei, vou levar os 2. Paga o meio par, paga. Aí vai pagar e tal, passa o cartão aqui pra mim e tal. Ô, senhor Joaquim, já posso descontar aqui a notinha aqui que tá em haver aqui, porque, né? Aí é a hora de falar sobre a dívida. Entende? Aí é a hora de falar. Porque tu tá assim, ó. Pessoalmente, a pessoa veio. Entende? Ela veio. Ela não foi coagida, não foi ameaçada, não foi importunada na hora do trabalho, não foi importunada no lazer. Essa é uma das estratégias. Oi? Não. Não é assim. Não é para enganar a pessoa. Essa não é a estratégia. Porque é uma estratégia de tu buscar a pessoa, fazer com que ela venha. Entende? Ah, a pessoa lá está devendo lá no consultório. No consultório. E ela precisa fazer lá um tratamento. Lá. Tu ficou sabendo que ela está fazendo um tratamento, está precisando em outro lugar. O departamento de marketing vai entrar em contato, vai falar assim, ó, escuta, a gente está com uma promoção, assim. Tem que ter uma vantagem, porque para a pessoa vir, tem que ter uma vantagem, não tem? Tu não vai falar assim, ó, tu precisa vir aqui na loja para pagar. Qual que é a vantagem disso? Nenhuma. Tu quer arrancar de mim. Então, o que eu ganho com isso? Entende? Então, essa é a estratégia, ok? Então, eu tenho que lembrar o seguinte. Eu tenho deveres e proibições para levar em conta. E tudo isso gera problemas seríssimos. Passar por cima disso gera problemas seríssimos. Só que é o seguinte, gente. Quanto mais rígido tu for na tua política de concessão de crédito, menos tu vai ter que passar por isso aqui, ó. Tá bom? Menos tu vai passar por isso. Fala, Joaquim. Mais uma outra coisa também que acontece com as instituições de crédito aí, é a questão da renegociação. Porque, lembra que você falou, às vezes o cara se também e tal, e ele não quer, e não é que ele não quer, ele não sabe como agir. Ele tem lá, por exemplo, ele está com disponível R$100 por mês, só que ele está devendo 300 por mês. Então ele está sobrando só R$100 por mês. E ele não sabe, vou chegar com R$100 igual, quanto vai rir na minha cara? Só que os bancos hoje, eles ligam, renegociam, sua dívida está tanto, você quer quitar ela com um valor menor, você pode reparcelar, refinanciar. Renegociar os juros. Vão fazer repactuar, né? Exatamente. Só que assim, tem um detalhe que eu queria até falar na outra vez aí. Da outra aula. O Banco do Brasil, pelo menos o Banco do Brasil, porque os outros bancos não posso responder porque eu não sei, não tenho certeza. Mas o Banco do Brasil, se você deve, vamos supor, você deve 10 mil, e alguém ligar para você e disser assim, vamos renegociar com 3 mil, você quita a sua dívida. Não quita, tá, pessoal? Então, assim, você só tira o seu nome da SPC e tudo, mas você vai ficar devendo 7 mil por banco. Exatamente. E vai cobrar juros, um dia se você for pagar, vai ficar lá guardadinho, escondidinho lá. Dá uma amenizada no problema, vamos dizer assim. Vai tirar seu negócio, entendeu? Vai ficar seu nome sujo lá. Exatamente. Então você nunca mais vai conseguir fazer crédito no banco de novo. Então vai continuar. Vai ficar a pendência, vai ficar a pendência, exatamente. É só um acordo, você vai fazer um acordo para liquidar
né? O mais urgente, No banco, né? Mas fora, Isso, não. restrição No banco. do banco, né? tu fica com restrição no banco, Restrição interna. ele tira a restrição externa, no caso, né? Certo. Mas tu Ele continua tira com a do restrição Serasa, lá. do SPC, mas lá Corta no toda a linha de banco. crédito. Quando Exatamente. você falou de carteira de Boa. motorista, eu lembrei foi de outra coisa. O que aconteceu? Aconteceu conhecida a questão de fatura, principalmente de energia, água, quem mora, você vai pagar aluguel, você está morando numa casa de aluguel, daí você coloca no seu nome. Depois você sai da casa, aconteceu com um irmão meu que está em Curitiba, tinha uma casa aqui, e o inquilino dele morou e não pagou, depois ele foi transferir uma fatura lá para o nome dele e não conseguiu transferir porque ele tinha uma dívida aqui da Bejada no Copel. Ele teve que pagar a dívida aqui, o cara já tinha ido embora, deu calote nele, ele teve que pagar as contas de energia do cara, porque na Copel ele estava com o nome sujo. Então quem paga, quem mora em casa de aluguel às vezes, porque Cuidado. o proprietário exige, transfira para o nome, né? Aí depois o cara sai e deixa lá, se entrar outro lá e morar um mês lá e a conta está no nome daquele que saiu, quem vai para o SPC é o cara ali, não. Se estava no seu nome, é o seu nome que vai. É o nome que está o titular. Então você tem que sair e já tirar logo. Esse negócio de renegociação que o Joaquim falou, foi uma E geralmente o pessoal deixa para trás, né? Não deixa, Mas não ali é liga. online. Sim. É, né? Tá ficando tão moderno que dá para renegociar agora online, pessoal. Sim. Tá vendo, né? Hoje está cada vez mais fácil. Até porque a ideia das empresas é ajudar na questão da inadimplência. Os dois ganham. Isso é bom. O credor e o devedor. Né? Então, gente, cuidado na hora de cobrar alguém.